Fundamentalmente, que é o que eu gostava de dizer? Gostava de dizer que para o PSD, primeiro, o Infarmed é muito bem-vindo ao Porto. E gostávamos muito que o Infarmed fosse para o Porto. Temos suspeitas que a seriedade do anúncio, decisão, intenção, agora é um jogo de palavras que o Sr. Ministro da Saúde e o Primeiro-Ministro vão fazendo, ou é um anúncio, ou é uma decisão, ou é uma intenção, é um jogo de palavras, efetivamente, mas pensamos que é um defraudar de expectativas para o Norte, para a cidade do Porto, inclusive para os autarcas do Porto. Porque aquilo que foi perfeitamente confirmado nesta reunião é que se trata de uma ideia peregrina, peregrina no sentido que alguém acordou um dia e achou que no enquadramento político que se vivia na semana passada, da candidatura da EMA, seria bom marketing político anunciar que o Infarmed ia para o Porto, que ia cair bem, que ia ficar bem. E, de facto, seria uma decisão extraordinária para o Porto, seria ótimo, seria fantástico. Agora, o que está perfeitamente corroborado é que foi uma decisão nunca pensada. É uma decisão que ainda hoje não tem os seus impactos avaliados e é uma decisão que, na perspectiva do Conselho Diretivo que nos foi transmitido, coloca em causa, aliás, o que nos foi transmitido é que provoca certamente uma ruptura no Infarmed. Uma ruptura no sentido em que todo o período de deslocalização dos serviços para o Porto, de construção de um novo edifício de raiz, como o que se encontra aqui construído com os laboratórios, que custou 34 milhões de euros ao Estado, a preços de 2002, a sua deslocalização para o Porto implica a construção de um novo edifício de raiz ou uma adaptação extravagante em termos financeiros de um edifício já existente. E enquanto os laboratórios vão, todos os serviços que se encontram circundantes aos laboratórios, técnicos, administrativos e que trabalham em articulação constante, o período de deslocalização é uma ruptura porque o serviço não é prestado. E aquilo que nos é transmitido é que existem todo o serviço prestado a nível nacional de certificação, de garantia, de qualidade, de avaliação dos medicamentos que todos nós tomamos. Por outro lado, os contratos que o Infarmed tem com a Agência Europeia de Medicamento, a EMA, cuja deslocalização, cuja saída de Londres, inclusive, cria um mercado muito interessante de alargamento dos serviços que o próprio Infarmed presta para a EMA, porque a Inglaterra vai deixar de o prestar. O nosso Infarmed é um dos 4 primeiros a nível europeu a prestar serviços para a EMA, contratos que tem com as Nações Unidas, contratos que tem com a Organização Mundial de Saúde, e, portanto, ruptura no sentido em que, enquanto a deslocalização não é perfeitamente executada a 100%, tudo isto entra num processo de ruptura e depois, deslocalizados os serviços, teria que haver uma nova certificação de todos os laboratórios e todos os serviços para continuarem a concorrer a concursos internacionais. Portanto, aquilo que eu gostava de dizer, finalmente, para terminar, é que este anúncio do Ministro da Saúde e este anúncio do Primeiro-Ministro é um engano. É um engano. É um engano para o país, é um engano para o norte do país, é um engano para a cidade do Porto, o distrito do qual eu sou eleito, para os autarcas do Porto, porque alguém acordou um dia e achou que seria, vou usar uma expressão mais popular, uma boa malha política dizer que o Infarmed ia para o Porto. E, portanto, descentralizar serviços de uma maneira inconsequente não é efetivamente um processo que possa ver a luz do dia. Acha que vai acabar por acontecer apenas uma deslocalização da administração ou de alguns serviços menos fundamentais no Infarmed? Eu não sei como é que o Sr. Primeiro-Ministro e como é que o Sr. Ministro da Saúde vão descalçar a bota. Eles inventaram isto e agora têm que descalçar a bota. Poderiam ter escolhido toda uma série de institutos públicos e de organismos do Estado para deslocalizar para o Porto ou para outras cidades do país. Isso chama-se ter um plano efetivo de descentralização, sério, com impactos medidos, e para o qual nós gostaríamos muito que pudesse concretizar um plano desses. Acho que é fundamental para o país. O PST entende que é fundamental a descentralização. Simplesmente nós estamos perante um fenómeno de um anúncio e que não tem cabimento. O Ministro da Saúde estará amanhã na Assembleia para tratar outro tema, mas não sei se o PSD aproveitará também para o questionar sobre este assunto. O tema que o Ministro da Saúde se apresentará na Assembleia para esclarecer é sobre o surto da legionela. Entretanto, o PSD já requereu
que o Sr. Ministro também se apresente na Assembleia para discutir esta transferência, este anúncio, esta intenção de transferência do Infarmed. Ainda não está marcada essa. Não, ainda não. Está bem? Obrigada. Obrigado.